Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Hoje é uma live um pouco diferente, é uma live muito especial. É uma live que está sendo organizada pelo grupo Democracia e Razão, que é um grupo que eu tenho o grande orgulho de participar, um grupo incrível, com pessoas incríveis, são diversos pesquisadores, cientistas, autoridades, algumas autoridades públicas, nós temos ali deputados, nós temos grandes juristas, nós temos lideranças indígenas, religiosas, enfim, é um grupo de pessoas que se uniu para debater e defender o nosso Estado democrático de direito e a nossa Constituição. E nesse grupo a gente, além das discussões republicanas, nós também fazemos alguns trabalhos, algumas lives em que nós trazemos debates públicos, debates interessantes, debates que a gente acha que não precisam ficar dentro dos nossos grupos privados e que nós compartilhamos com vocês. O Democracia e Razão, ele tem feito as suas lives lá no Instagram e aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar os links das redes sociais do Democracia e Razão, tanto do Instagram quanto um canal aqui no YouTube. Eles já têm um canal aqui no YouTube, eles criaram há pouco tempo, então peço para vocês que estão nos assistindo ao vivo e quem está nos assistindo no vídeo que vai ficar gravado aqui, que se inscreva e siga o Democracia e Razão nas suas redes sociais. Dito isso, eu hoje estou aqui com um enorme prazer, uma imensa responsabilidade de receber os membros e ilustres convidados dessa live de hoje, que é o Dr. João Linhares, que é promotor de justiça lá no estado do Mato Grosso do Sul e também é escritor, é um grande poeta. Eu vivo compartilhando no Twitter algumas poesias de autoria dele, da esposa dele, inclusive do filho dele também. E o Dr. João hoje está nos trazendo, nos brindando com a presença do imortal da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras, o grande, um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, Carlos Nejar. Sem mais delongas, eu vou ficar aqui hoje mais no backstage, só organizando essa live deles, esse bate-papo que eles vão falar sobre digressões literárias, né, e o processo criativo. Então eu vou deixar aqui vocês na presença deles, eu vou colocar eles aqui para que eles possam se apresentar. Estou colocando aqui o Dr. João e o nosso queridíssimo Carlos Nejar. Pessoal, eu vou ficar aqui acompanhando a live no backstage. Se precisar de alguma coisa, eu entro de volta. E vou deixar então aí que o Dr. João, que é o organizador das lives lá no Instagram, passe agora a conduzir essa live. Gente, muito obrigado pela presença e qualquer coisa eu tô aqui no backstage. Saudações às ilustres pessoas que acompanham a presente live. Um agradecimento especial ao amigo Tássio Denker, que gentil e celeremente emprestou seu canal aqui no YouTube para que pudéssemos viabilizar o presente colóquio com o nosso insigne convidado, Carlos Nejar. Caro Tássio, muito obrigado. Um abraço afetuoso e fraterno ainda à grande poetisa de Mato Grosso do Sul, amiga comum do convidado Carlos Nejar e minha, Delasnieve Daspet Miranda da Silva, cujos poderosos e envolventes versos alçam voos cada vez mais elevados e merecidos. Conheçam a obra dela e verão que se trata de uma poetisa extremamente gabaritada e que merece reconhecimento nacional. Além disso, Delasnieve Daspet é de uma bondade e de uma determinação em prol da cultura singulares. Eu inicialmente esclareço aos nossos espectadores que o grupo Democracia e Razão congrega pessoas de diversas profissões, ideologias, credos e convicções políticas, econômicas e sociais. Ele é plural e apartidário, e seu objetivo é defender a Constituição, a democracia, os direitos fundamentais e arrostar o autoritarismo. A opinião dos nossos entrevistados e interlocutores não reflete necessariamente a do grupo. A próxima live será, em princípio, no dia 19 de maio, às 20h30, horário de Brasília, no perfil do Grupo Democracia e Razão no Instagram, e será um debate entre o Procurador Regional da República,
o Biratã Caseta, que é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, com a professora e advogada Ana Paula Viana Barman, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, tendo como moderador o exímio juiz de direito de Mato Grosso do Sul, Roberto Ferreira Filho, e abordarão o tema Carreiras de Estado e Atuação Político-Partidária. Nosso preclaro entrevistado de hoje é um dos colossos, dos próceres da nossa língua. Aliás, hoje se comemora o Dia da Língua Portuguesa. Carlos Nejar é gaúcho, natural de Porto Alegre, onde nasceu a 11 de janeiro de 1939. É procurador de justiça aposentado do Ministério Público daquele estado. Desde 9 de maio de 1989, integra a Academia Brasileira de Letras, que também presidiu, sendo o titular da cadeira de número 4. É também membro da Academia Brasileira de Filosofia. Escritor, poeta, ensaísta, crítico literário, tradutor e ficcionista. Suas obras foram traduzidas para diversos idiomas. É detentor de inúmeros prêmios literários e foi indicado por mais de uma vez ao Prêmio Nobel de Literatura. Estimado e admirado Nejar, gratidão por nos brindar com sua preciosíssima presença e nos possibilitar momentos de muito aprendizado e certamente de descontração. Conversar contigo é um júbilo incomensurável. Seja muitíssimo bem-vindo, meu amigo. Eu agradeço muito a participação nesse live. Quero abraçar nesse momento meu amigo João Linhares, que é meu companheiro de Ministério Público, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, poeta. E eu também, nesse abraço, alcanço Tássio. E a minha querida amiga, que é uma força com grande liderança, poeta, que é das Neves Dasper. Eu quero abraçar também nesse programa meus amigos, os que me assistem. E eu estou dispor para podermos conversar. A palavra vai nos levando. Hoje, aliás, é o dia, como foi dito, da língua portuguesa. E é um dia muito especial, porque nós vivemos o tempo das nossas palavras. O nosso Fernando Pessoa, aliás, de Portugal, mas nosso, diz que a pátria é a língua portuguesa. Mas eu acho que é mais. Não é apenas a pátria, não é apenas uma aventura. É a alma que é a língua portuguesa. Língua é alma, é respiração do espírito. Mas eu fico ao dispor, amigo Linhares. Nejar, você não sabe a alegria contagiante que você gera em todos nós com a sua presença nessa live. Eu sei que você está extremamente cansado, extenuado, teve um dia bastante atribulado, saiu de uma sessão há pouco da Academia Brasileira de Letras. Verdade. Sei também que o amigo dorme cedo para acordar muito cedo, tem uma rotina diferenciada e que a sua presença hoje nessa live deve-se muito ao afeto, ao amor que você expende aos seus amigos e aos seus conhecidos. Então, mais uma vez, a minha gratidão. E como você citou a questão do Dia
da língua portuguesa, que se comemora hoje, dia 5 de maio, o Ítalo Morricone, consagrado crítico e escritor, ele elaborou uma compilação dos 100 maiores ou dos 100 melhores poemas brasileiros do século XX, que foi publicada pela editora Objetiva em 2001. Eu tenho essa obra. Nela consta o seu nome como um dos 100, né, autor de um dos 100 melhores poemas do século XX. E nesse rol, um dos poemas que consta é da sua autoria como externado, intitulado Luiz Vaz de Camões. A certa altura desse poema, Nejar, você consigna: não morrerei, não quero mais morrer. Nem sou cativo ou mendigo de uma pátria, mas da língua que me conhece e espera, e a razão que não me dais, eu crio. Nessa contextura, Nejar, você tem um posicionamento firmado sobre a denominada linguagem neutra, que é proposta por alguns linguistas e movimentos literários? Você já cogitou e pensou sobre esse assunto? Tem uma opinião? Se é a favor, se é contra e o porquê? Ô, Linhares, prezados telespectadores, todos os que me ouvem, eu não creio em linguagem neutra. A linguagem nunca foi neutra. A linguagem é viva e a vida não tem nenhuma neutralidade. E, sobretudo, a criação é uma experiência de liberdade. E a liberdade é o espírito que sopra onde quer. Não carece dessa ordenação. A criação que se ordena em nós. Depois nós ordenamos a criação. Nós temos que ter humildade de verificar que a palavra é muito maior do que nós. E ainda bem, porque se a poesia não fosse maior do que nós, ela seria muito pequena. Se a ficção não fosse maior do que nós, ela seria pequena. Nós trabalhamos sempre num universo muito mais amplo. Não há neutralidade. O fogo não tem neutralidade. E como dizia Garcia Lorca, eu tenho fogo nas minhas mãos. Eu não posso dizer que o fogo é neutro. A chama está acesa, é viva. O espírito é vivo, a palavra é viva. E eu, como disse antes, nós existimos o tempo das nossas palavras. A palavra é maior do que nós. Ainda bem. Nejar, esses pronomes neutros que se querem e alguns segmentos pretendem implantar, sem masculino e sem feminino, essa linguagem de mídias e plataformas sociais, suprimindo alguns vocábulos e usando corruptelas e variações linguísticas. Você acha que são um meio de evolução da língua ou uma deturpação do idioma? Ô, Linhares, dentro da minha visão, a língua é o mais visível que fala do invisível.
há um invisível que muitos não veem, mas que existe. E a linguagem toca todo esse sistema. Ela nunca é neutra. Ela não é abstrata. Ela é concretamente viva. E ela explode. O poema precisa rebentar para existir. É uma corrente com muitos repuxos, mas é uma só água, a água do Espírito que sopra na palavra. Então, esses esquemas todos se rasgam diante da liberdade criadora. A palavra se inventa. E os esquemas, todos eles ruins. Não há esquema suficiente para conter a vida. A vida é maior do que nós. Nejar, o professor Vander Lourenço fez um documentário em sua homenagem, intitulado Carlos Nejar, o Quixote dos Pampas. Com efeito, meu amigo, você emana uma energia sempre positiva, uma egrégora e tem uma generosidade impressionante. Suas ideias são percussientes, hábeis e nos impelem sempre à reflexão. Seus temas envolvem geralmente a morte, a vida, a divindade, o amor, o respeito à natureza, entre outros. Você espraia fé e esperança num mundo cada vez mais insensível e materialista. Indago-lhe, Nejar, a indiferença, a intolerância, a ausência de empatia, o desrespeito, são alguns dos moinhos de vento da contemporaneidade? Qual é o papel da literatura nesse trecho? Ô, Linhares, eu escrevi uma Dom Quixote de saias, que é a engenhosa Letícia do Pontal, a nuvem Letícia. Depois veio novamente, recentemente, a senhora nuvem. E, meu amigo, eu agradeço as palavras, mas eu me sinto tão perto da terra que só perto da terra é que nós somos plantados. Eu um dia escrevi, meu primeiro livro, eu disse, do ar não nascem pássaros. Eu cada dia estou mais consciente disso. E cada dia mais eu creio no poder da palavra. Entre os temas, como falaste, é a morte. Eu sei que quando passei no nosso Ministério Público, veio depois da minha entrada, eu passei na primeira turma, lógico, no exame, de que eu tinha um problema no coração. Eu fui no melhor médico do coração no Rio Grande, ele me disse, você tem 6 meses de vida. Eu, então, esperei, tomei posse, porque eu tinha direito de tomar posse, porque eu já havia passado no exame do Ministério Público e esperei os 6 meses. Até hoje eu estou aqui. O médico
que me atendeu e que me tratou, morreu do coração. E eu estou aqui falando com vocês nesta live. E eu estou aqui porque alguém maior do que eu me segurou. E eu sei quando eu falo na minha poesia, na minha ficção, não apenas da morte, porque eu tive essa experiência, mas também da vida, do amor, da criação e de algo que é fundamental para mim, a presença do Deus vivo, que muda a nossa sorte. Porque ele é aquele que a palavra, a revelação da palavra. Eu quero saudar a democracia e a razão, que é um movimento muito importante de consciência. E nós tendo consciência, nós temos caminho, mas nós buscamos também algo mais, que é esse trabalho da luz dentro da nossa escuridão. Nós precisamos da luz para ver melhor. E acho até que a poesia da minha geração, que é a geração de 60, eu sou sobrevivente. Tantos amigos meus já se foram da minha geração, grandes poetas. Como estou me lembrando agora de Marcos Accioli, de César Leal, de tantos outros. E a minha geração tenta tirar a pedra do caminho que Drummond pensou no poema. Porque não há só uma pedra no meio do caminho. Nós precisamos tirar essa pedra, iluminar através dessa pedra, ver a luz do dia através da pedra. Aliás, Jorge de Lima, que merece ser sempre lembrado, o grande poeta de invenção de Orfeu, ele diz que a pedra vê o dia. Nós movemos essa pedra. E essa pedra é o dia. Nejar, você foi amigo do Saramago, né? Conviveu um Foi, tempo. foi. É. O Foi, Saramago, sim. quando o Saramago escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo, me permita aqui uma inconfidência, você me parece que ficou um pouco decepcionado ou incomodado com a obra. Você é um homem de muita fé, de uma fé aparentemente inabalável. E a ideia da sua obra, o Evangelho segundo o tempo, segundo o vento, o Evangelho segundo o vento, foi uma resposta, de certa forma, à obra mencionada do Saramago? Ô, Linhares, eu não tenho uma fé aparentemente. Eu tenho uma fé viva maior do que eu. Eu acredito no Deus do impossível. Eu estou acostumado com o impossível. E quando eu digo isso, é porque eu sei, eu experimentei. Agora, Saramago, genial autor, era meu amigo. Muitas vezes nós almoçamos em Lisboa. A última vez que eu vi foi na visita na Academia Brasileira de Letras do Rio.
e ele me dedicou aquele livro que ele escreveu, que é o Caminho do Elefante. E é um livro que mostra a figura do Criador, que é como um elefante neste mundo, às vezes desmedido, mas também com a percepção do caminho e da senda na floresta. O Saramago escreveu, de fato, esse livro que tu estás mencionando. Ele escreveu o Memorial do Convento, que é uma obra-prima. Ele escreveu Levantado do Chão, escreveu tantos livros importantes. Agora, eu, quando li o Evangelho segundo Jesus Cristo, eu logo pensei, como é que se pode fazer uma ficção sobre aquele que existe e existiu, que está vivo? E eu estranhei muito, porque não há, mesmo por maior criador que nós sejamos, não há imaginação possível, não há razão possível para alcançar o que é revelação, o que é muito maior. Porque o limite da razão nos leva sempre a uma parede. Agora, a revelação é uma outra dimensão, muito maior. É uma dimensão de eternidade. Aí começou a me germinar a ideia do Evangelho segundo o vento. Eu pensei, ele escreveu sobre o Evangelho segundo Jesus, sendo um homem que não crê, porque ele disse várias vezes que ele não cria no Deus vivo, ele não acreditava. Eu respeito profundamente, mas eu escrevi o Evangelho segundo o vento. E me nasceu um livro que é estranho, diferente. O vento fala do Espírito. E saiu uma nova edição pela Life, desta terra que eu aprendi a amar, que é Mato Grosso do Sul, pela Life. E se estendeu esse livro. E é um livro maior do que eu, ainda bem. Agora, eu agradeço a Saramago. Eu gostava muito dele e admiro muito o escritor. Aliás, é um romancista que é, ao mesmo tempo, um vedor da alma do povo português e, ao mesmo tempo, um grande ensaísta. Era genial. E tinha uma grande humanidade. Eu faço até uma homenagem a ele nesse programa. Foi o primeiro Nobel da língua portuguesa, com grande justiça. O Nejar, falando em Saramago e Nobel, você chegou a ser indicado por mais de uma vez a esse Prêmio Nobel de Literatura.
Na minha concepção, você deveria tê-lo ganho, evidentemente. Sou seu fã incondicional. Foi a Academia Brasileira de Letras que indicou o seu nome? Conta pra gente. Olha aqui, eu fui indicado por muitas academias, mas eu tenho que lembrar, sobretudo, a Academia Brasileira de Filosofia, onde me escolheram para ser presidente emérito. E eu tenho que me lembrar também do meu saudoso amigo Ricardo Moderno, que foi presidente da filosofia, e de uma outra amiga que foi a primeira que me falou no Nobel, pelo PEN Clube do Brasil, Maria Beltrão. E muitas entidades me apoiaram aqui do Brasil, da Espanha, da França. Mas o Nobel é um milagre. Nós, brasileiros, temos sido muito esquecidos. Nós merecíamos há muito tempo, com Drummond, com Guimarães Rosa, com João Cabral, Jorge de Lima. O mesmo Jorge Amado. Mas nós, até hoje, não tivemos. Um dia nós teremos, porque não pode esquecer um continente que é o Brasil, andando. Os passos do Brasil atordoam o mundo. Agora, quanto a mim, eu não vejo isso como uma coisa de mérito pessoal ou não. Eu vejo isso como uma coisa que ou vem do alto ou não vem. Porque a lembrança do Brasil, nesse momento, seria muito importante, independente de quem seja escolhido. Agora, a escolha é um milagre. Mas como eu estou acostumado, eu vejo que nada é impossível. E no impossível não há concorrência. Nejar, você foi muito amigo do Mário de Andrade, gaúcho também. Deixa eu dizer, não. Mário Quintana. Eu acho que é Mário Quintana. Eu confundi. Mário de Andrade foi meu amigo na memória, na poesia, na meditação do Rio Tietê. Eu confundi o Mário Quintana. Um extraordinário poema, da Semana de Arte Moderna, de 22, inclusive, um grande modernista, com o Mário Quintana com o Mário de Andrade. Mas de qualquer forma, os dois são Mários. Você sempre me ajudando, né, Jair? Mas assim... Não tem problema. Mas, de fato, o Mário Quintana foi um grande amigo meu, grande poeta, não só do Rio Grande. Você chegou a visitá-lo quando ele residia lá no Hotel Majestic? Sim, nós estivemos juntos muitas vezes, inclusive em conferências no interior. E ele gostava muito de uma taça grande de café, como eu apreciava aquele lado dele, como ele tomava café. E foi muito sempre generoso comigo.
Eu visitava no jornal o Correio do Povo, num famoso caderno de sábado, onde ele tinha sempre uma crônica. E como ele me via assim, rapidamente, ele me chamava de cometa. Eu não sei em que medida eu sou cometa, mas, de qualquer maneira, ao menos o cometa tem um momento de luz. Nós deixamos de ser, num tempo da nossa vida, cometas. Mas a luz é maior do que nós, ainda bem. Nejar, Mas, sim. O Quintana era muito amigo seu, gaúcho também. Vocês conviviam, como dito, e ele não foi admitido na Academia Brasileira de Letras. Você acha que cometeram injustiça com ele? Olha, eu tenho muita honra de estar na Academia Brasileira de Letras. E hoje, aliás, está tendo uma gestão empreendedora de Merval Pereira, o jornalista da Globo, que é escritor. Mas há muitas coisas que acontecem, porque Mário Quintana fazia uma campanha não de dentro para fora, de fora para dentro. Ele praticamente não procurava os acadêmicos. Então, ele ficou, de fato, como uma grande injustiça diante do público. E ele não entrava dentro das regras, nem as regras entravam nele. Ele tentou 3 vezes, não conseguiu. Eu, antes de me candidatar, eu procurei. Porque se ele quisesse se candidatar, ele tinha prioridade. Ele me disse, Nejar, eu não quero mais. Foi uma opção. Mas eu prefiro não discutir os mistérios e o fantasma de Machado de Assis. Porque a academia tem seus mistérios. Eu não sei em que medida eu desvendei esses mistérios ou os mistérios me desvendaram. Mas, quando eu entrei antes perguntando para Mário. Tentaram depois colocá-lo como meu concorrente, quando eu já estava praticamente quase eleito. Aí, tentaram me colocar contra Mário, para desestabilizar a minha candidatura. Aí, eu que tinha procurado o Mário antes, eu disse que se ele se candidatasse, ele teria que me enfrentar. Porque eu não ia lutar, não lutei em vão. Não vou entregar a espada. Eu estou acostumado à guerra e à luta. Mas foi apenas uma jogada política que fizeram, porque eu já sabia. Mário não queria academia. Depois de um tempo, ele ficou decepcionado. E eu pensei até e falei
na espada de Toledo. Não me desembainhe sem razão e não me embainhe sem honra. E foi tudo tranquilo, porque eu senti que Deus lutou por mim. Eu não creio tanto assim nos meus próprios valores. Eu creio sim num grande esforço, numa dedicação que é uma dedicação perseverante na palavra, um trabalho obstinado, mas a um lado que não nos pertence, que é maior do que nós. O dom, como diz um poeta, que é um poeta inglês, o dom nos transcende. Nejar, entrar em contato o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, mandou um abraço muito forte, e também o jurista César Roberto Bittencourt, que me disse, né, por WhatsApp, que era seu amigo de Ministério Público no Rio Grande do Sul, me pediu seu WhatsApp ontem, disse que queria conversar contigo e te mandou um grande abraço. Diz que sente muita saudade de você. Olha, eu mando um grande abraço para ambos. O ministro, que eu admiro, e que um dia me acolheu fraternalmente. E ao César, que foi meu companheiro de Ministério Público. O abraço grande. Tenho saudade do César. É uma figura. Mas ele está em grandes advocacias em Brasília, não é? Diz que mora há 12 anos lá, me disse ontem. Pois é, pois é. Diz que sente muita saudade de você, um grande amigo meu, uma pessoa extremamente inteligente, que eu respeito muito, é um juiz federal em Araraquara hoje, mas é gaúcho, como você, Márcio Cristiano Ebert, fez uma pergunta aqui. Na verdade, ele fez duas. Te parabenizou e colocou o seguinte: se você acompanha, Nejar, a literatura contemporânea, moderna, dos dias atuais, e se acompanha, quais seriam os seus nomes de referência? E a segunda pergunta que ele diz é que durante o período de exceção, de 64 a 85, os governos militares, houve uma grande ebulição nas artes e na literatura, sobretudo como questionamento ao regime. E se hoje você percebe algo semelhante no Brasil? Olha, em primeiro lugar, eu prefiro não falar em nomes, porque eu vou cometer injustiça. Eu prefiro citar o que, para mim, é a forte presença na literatura brasileira de todos os tempos. De um lado, o nosso Machado de Assis, fundador da Casa de Machado. Há um livro dele que eu sempre revisito, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E Guimarães Rosa, num dos maiores livros, não só da literatura brasileira, que é Grande Sertão Veredas. E Clarice Lispector, que foi minha amiga. Também eu lembro, nesse momento, João Cabral,
meu companheiro na casa de Machado, grandíssimo poeta. E outro que é Drummond. Ô, Nejar. Eu visitava no Rio quando eu vinha para o Rio. Hoje eu estou aqui no Rio, mas eu não estava, eu vivia no Pampa. E eu prefiro falar nesses. Há vários autores contemporâneos. Eu fico um pouco, eu posso falar, talvez, há um autor que casualmente é meu filho da novíssima geração. O Fabrício. Que é o Fabrício Carpinejar, que atrás do cronista é um grande poeta, mas não é porque é meu filho. Fabrício, sou seu fã também. Se você estiver assistindo a live, ou se chegar a assisti-la, chegando até você... Eu tenho muito orgulho dele, porque ele é um filho devotado, carinhoso. Mas há outros autores da nova geração. Se eu entrar dentro desse caminho, eu vou cometer injustiça. Compreendo perfeitamente. O Rio Grande do Sul tem vários poetas da minha admiração. E a segunda pergunta do amigo juiz federal em Araraquara, Márcio Ebert, meu amigo querido, inteligentíssimo também, um homem sensível, gaúcho, é se você faz um paralelo com a ebulição que houve de 64 a 85 na cultura brasileira com a que ocorre agora. Existe algum paralelo? Olha aqui, meu amigo, ô Linhares. Essa pergunta me faz eu entrar em ínvios rumos. Mas o que eu posso dizer é apenas isso. Acho que o momento brasileiro sofre uma grande marginalização na cultura. Não há comparação. Há, na poesia, por exemplo, quase um retorno às catacumbas, como diz Otávio Paz no ensaio. E a ficção também está sendo muito esquecida. Mas há uma nova ficção, há uma renovação no romance. Vivem dizendo que o romance está morto. O que está morta não é a ficção, não é a imaginação que sempre se renova. É a visão. É a visão, às vezes, estreita ou pessimista. Eu creio que a cultura não poderá ser sufocada. Ninguém vai sufocar a cultura. É maior do que os governos. A cultura não depende do poder político. O poder político pode ajudar a cultura, pode beneficiá-la, mas ela resiste às tribulações. Pode voltar mesmo como a poesia As Catacumbas, mas vai resistir. O espírito humano, quando está com um espírito maior que sopra nele, não morre, nem é sufocável. E ainda bem. Não falo aqui em critérios políticos, ideológicos. Eu não entro dentro deste esquema. Mesmo que o Brasil contemporâneo tenha um grande antagonismo. Mas eu estou vendo além do que vai resistir além disso tudo. Da vontade política, da vontade dos partidos. Não adianta. A criação vai resistir. Nejar,
Você foi jurado do Prêmio Camões, o Foi. mais prestigiado da língua portuguesa. Já foi indicado por mais de uma vez como Sternet Alhures ao Nobel de Literatura. É um autor de infinidades de livros, poesias, ensaios, contos, enfim, sua obra é monumental. Ainda assim, você perdura produzindo com afinco. Você escreve diariamente? É uma rotina sua? O Linhares escreveu uma felicidade. Aliás, Borges dizia que é a felicidade das palavras. Eu escrevo. E algo também que me escreve. Eu não raciocino, eu já disse isso. As palavras me raciocinam. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou criar. Porque os livros estão aqui como fantasmas na minha gaveta. Eu estou tentando publicar em Portugal e há uma possibilidade, uma reunião dos meus romances, os éditos e os inéditos, em 2 tomos, que vai se chamar Procurador de Almas. Eu estou esperando uma resposta. E, na medida em que eu posso, eu vou tirando o fantasma da gaveta. Porque é preferível eu vê-los andando do que eles aprisionados. Eu gostaria de explorar um pouco mais esse seu processo criativo. Quando você publicou A Vida de um Rio Morto, um monumento ao Rio Doce, você explicitou: a obra é o retrato do país com a metáfora do barro ou a corrupção que rói as instituições. Com dísticos, estrofes de 2 versos, o que não é comum na nossa literatura. A força do meu poema me absorveu, e é mais forte do que eu. Foram alguns meses de febre e explosão, escrevendo e sendo escrito, como se grafasse na pedra. Porque o verso não se mede, o verso é luz. Indago, Nejar, como é o seu processo produtivo? Mais esmero e determinação ou é quase de inspiração? Ou ambas as coisas? Olha aqui, eu conheço muito a inspiração. O verso vem como se fosse soprado no vento do coração. Eu escrevo, vem um mote, e o poema começa a desenvolver-se. Agora, há também um trabalho obstinado. Não é apenas inspiração, é rigor. E o rigor é alguma coisa que me absorve e me empurra. O verso é síntese. Eu aprendi a usar essa síntese do verso nos meus pareceres de procurador de justiça. Ali eu consegui o âmago, a raiz. E, em regra, meus pareceres eram mantidos. Eu não fazia longos pareceres. Eu aprendi a síntese. A poesia é o relâmpago. Eu não posso escrever um poema me estendendo prosaicamente. O poema todo é mágico. E eu tenho que apanhar no poema o que é mágico. O romance exige um esforço maior. Exige um esforço
no sentido de trabalhar os personagens, que os personagens têm que ter um fio de razão. E a credulidade, que é importantíssima. Mesmo que tu trabalhes o fantástico, é preciso trabalhar com a razão, com o fio racional e uma visão do universo. Porque ou o poeta tem uma visão do universo, ou não tem nada. A palavra tem que ser o espelho do universo. Agora, o ensaio já é alguma coisa de mais razão. Mas eu aprendi também no ensaio. Está saindo a minha História da Literatura, em 4ª edição, e ampliada pela editora Noeses de São Paulo. História Acho da que está saindo até no próximo mês. E eu reuni mais de 1.500 páginas, toda a literatura brasileira, desde a Carta de Caminha. Mas eu aprendi uma coisa: deixar que o inconsciente funcione do consciente. A visão é uma visão amorosa da literatura. E é uma continuação do mesmo espírito. Porque a literatura sempre se continua. Houve um José de Alencar e houve adiante um Guimarães Rosa. Houve Macunaíma, de Mário de Andrade, houve Clarice. A Clarice era muito amiga sua? Sempre era minha amiga. E como que foi aquela história, Nejar, que ela fez um verso para você, um escrito, falando que vocês eram tão burros? Conta pra gente aquela. Não, ela me dedicou um livro dela. O livro dela de contos, ela me dedicou. A Nejar, que identifico comigo, e tão burro quanto eu. E ela viu essa burreza, que não é a burreza, porque o burro é um animal altamente inteligente, muito desprezado, mas que leva no lombo uma carga que o cavalo não carrega. O cavalo é formoso, o burro, ele tem uma ancestralidade. Essa burreza é uma espécie de loucura. É aquilo que Paulo diz, que a loucura de Deus não é a loucura do mundo. O que é sabedoria para Deus é loucura para o mundo. O que é loucura para Deus é sabedoria para o mundo. Eu trabalhei muito isso num livro que eu estou pensando a 4ª edição, que é Carta aos Loucos. Carta aos Loucos. Quer comentar sobre isso? A Carta aos Loucos tem uma epígrafe do apóstolo Paulo, que diz que nós somos cartas enviadas. E esse livro é um livro que me deu uma grande alegria, que eu nunca vou esquecer. Foi a maior alegria que eu tive como autor. Eu estava no Rio Grande do Sul, numa universidade. E
estava fazendo uma conferência e, de repente, levantou um cidadão imenso, com meu livro Carta aos Loucos na mão, e não conseguia falar, chorava copiosamente. Eu não entendi. Quando ele conseguiu falar, ele disse: esse livro mudou a minha vida. Era um uruguaio que estudava, tirava doutorado na Universidade do Rio Grande do Sul. Foi uma das maiores alegrias que eu tive como autor. Outra alegria foi um livro meu que saiu em 1963 e teve várias edições, que se chama Livro de Sylbion. Uma amiga encontrou uma leitora com meu livro na primeira edição, o livro todo rascunhado, todo anotado. E a minha amiga perguntou para a leitora por que ela estava com aquele livro. Ela disse: eu amo esta poesia, eu amo esta criação. Aí a minha amiga disse: olha, eu conheço o autor. Ela disse: não me interessa conhecer o autor. Eu amo esta poesia. Então, Linhares, esses dois exemplos para mim me deram uma alegria especial. Porque a criação tem que ser maior do que nós. A história da Clarice Lispector, você pulou uma parte. Vamos deixar aqui em suspense, para a intimidade. Onde que eu pulei? Não, eu não pulei. Que não compreendiam ambos um determinado autor. Mas deixamos isso para uma outra. Ah, sim, mas eu não vou entrar nessas áreas, não. Deixa lá. Aliás, esse autor que ela me falou era uma grande admiração nossa. Sim, mas não tem problema de eu falar, era Antônio Wise. Nós dois, ela me disse: Antônio Wise é genial. Ele estava vivo na época. Mas eu não entendo a ele, ela disse. Há coisas nele que eu não entendo. Era toda aquela teoria que vinha da França, etc. e tal. E eu disse para Clarice: eu também. Aí, esse Antônio Wise, eu quero fazer até, já que tu estás insistindo, uma homenagem a ele dentro do tempo. Porque um dia eu estava começando, eu tinha debaixo do braço os originais de Danações, o livro que saiu pela Álvaro Editor do Rio, em 1969, veja quanto tempo. Eu, em 1968, mais ou menos, eu entrei com um livro com os originais debaixo do braço no escritório de Antônio Wise. E disse a ele: Wise, eu te admiro como crítico, eu lhe admiro como crítico. Se você gostar do meu livro, você faz o prefácio. Se você não gostar, eu lhe autorizo, põe o livro no lixo. E eu saí embora. E ele falava sempre daquele gauchão que entrou lá na sala dele com o livro debaixo do braço, que ele não conhecia. 1 mês e meio, mais ou menos, depois, ele me manda um prefácio imenso, complicadíssimo, porque ele escrevia complicado, ele falava muito lucidamente,
mas ele escrevia no estilo joyciano. Ele foi tradutor de Ulisses de Joyce. Eu li aquele imenso prefácio e achei no início até, perguntei para outra pessoa que estava comigo, será que ele não está me criticando? Porque na primeira leitura eu não entendi muito aquilo. Depois eu fui lendo, aí fui entendendo, era um autoelogio àquele poeta que estava começando. Quando eu publiquei, anos mais tarde, o meu primeiro romance, que se chama O Livro dos Cavalos, ele me escreveu uma crítica maravilhosa, que eu nunca vou esquecer. E ele dizia que havia no meu livro um pouco de loucura e um tanto de santidade a respeito da condição humana. Foi uma coisa que eu não esqueço, Joás, a generosidade. Eu publiquei também um livro em Portugal, e ele fez um prefácio também. Era um livro de gazés que saiu em Lisboa. Ele era generoso, era altamente inteligente. E um dicionarista raro, está aí o livro, o dicionário dele, que nos acompanha. Eu, quando eu tenho qualquer dificuldade, eu vou ao dicionário. Como também o dicionário do Bechara, pequeno, que está aqui perto de mim. Nós precisamos dos dicionários. Tem Cotô dizia que a obra literária, a obra-prima, é um dicionário. E Guimarães Rosa também falava que o mágico da criação era como um dicionário. Nós trabalhamos o que é mágico. Ou as coisas são mágicas, como disse alguém, ou não existe. Literatura para você é mágica? Tem um lado mágico, um lado cósmico, mas no fundo é o poder da palavra. Já teve perda de criatividade por algum tempo considerável? Como você lidou com isso, em caso positivo? Olha, João, nós precisamos ter humildade. Eu não tenho passado por isso, não. Por exemplo, aconteceu, com Paul Valéry. Ele ficou 20 anos sem escrever poesia. Aí ele escreveu depois O Cemitério Marinho. Eu não passei por essa crise, não. A gente sempre sofre crises, porque crise é transformação. A civilização está cheia de crises, mas eu prefiro a civilização da infância, que é permanente. Todo dia você procura escrever algo, Nejar? Não necessariamente. As coisas é que me escrevem. Agora, acontece que muitas vezes eu sempre tenho um papel ao lado, sobretudo nas madrugadas. E já me aconteceu tantas vezes.
eu tenho uma lanterna que eu acendo para não acordar essa minha querida e amada companheira, que é Elsa, dos pássaros. Então, eu uso uma lanterna. E muitas vezes, na madrugada, me nasce o poema, eu não raciocino. O poema vem, eu escrevo. E de manhã eu vou ver, está praticamente perfeito. Já me aconteceu de me vir em sonetos em sonho. Eu acordado, me veio o soneto inteiro. Aí eu me lembrei de Manuel Bandeira, que teve essa experiência. O sonho é poderoso. E nós vemos pelos sonhos. Os sonhos vêm por nós. A criação do poema não deixa de ser um sonho. Para mim, a ficção é o pesadelo. Você escreveu, aliás, que para entender a poesia é preciso ter ouvidos de alma e olhos de sonhos. Nós temos esses olhos, porque os sonhos vêm muito por nós. E nós vemos pelos sonhos. Assim como uma água do rio que está passando, né? Nós nos refletimos. E a água também nos reflete. É o rio da linguagem. Guimarães chama de terceira margem do rio. Eu não sei que margem é, nem preciso saber. A margem é que me conhece. O rio que me banha. Nejar. Eu crio somente. Francisco de Paula Brito foi editor e tipógrafo, fundou a Petalógica, uma sociedade literária que reunia intelectuais da época. Petalógica vem de peta, que significa mentira, um local onde eles traçavam artimanhas, modos de explicitar ficções. Lá se reuniam escritores como Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida. O Paula Brito deu oportunidade e empregou um garoto que vendia balas de coco, um mulato. Era Joaquim Maria Machado de Assis. E ele publicou, por incentivo do Paula Brito, em 1855, o poema Ela na Marmota, cujo redator-chefe era exatamente Paula Brito. 6 anos mais tarde, o editor Paula Brito também publicou os 2 primeiros livros de Machado de Assis, lançando-o no mercado editorial. Os livros eram Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, uma tradução de uma obra francesa, e uma obra própria do Machado chamado Desencantos, fantasia dramática. Eu fiz esse introito todo para chegar ao fato de que você tem uma história bem engraçada, que já me contou, salvo engano, denotando a generosidade de um amigo seu, talvez o maior cronista de todos os tempos do Brasil, Rubem Braga, se não estou enganado, sobre o prêmio Paula Brito. Você gostaria de falar essa história para os nossos espectadores? Ou tudo bem. Isso denota, sobretudo, e eu faço uma homenagem ao grande cronista Rubem Braga, que era meu amigo, que era quieto. E, por sinal, eu fui visitá-lo na Sabiá. Ao lado dele estava Fernando Sabino, que também era meu amigo. Mas eu vi uma estatueta do Paulo Brito, do prêmio Paula Brito, de crônica. Achei bonita a estatueta e disse para o Rubem, Rubem, que bela estatueta. Ele me disse, Nejar é tua, leva. Eu disse, que isso, Rubens? Se eu estou elogiando, não é para levar. Não! Ela é como eu, quieta,
mas amiga dos seus amigos. Eu sobracei, então, aquela estatueta. Na época, eu tinha o meu carro fora e tal, estava lá na frente da editora. Eu tinha vindo de Porto Alegre para o Rio. Fiquei com a estátua, presente de Rubem Braga. E, curiosamente, um dia eu fui visitar o poeta paulista, grande poeta paulista, que é autor de... Hoje ele está meio esquecido. Ele foi da geração... foi um pouco depois da primeira geração modernista. E eu vi lá a estátua de Paula Brito. O nome do poeta é Cassiano Ricardo, que também foi meu amigo. Homem, ele muito generoso, me escreveu cartas que sobretudo, na época, me ajudaram no sentido do reconhecimento e do estímulo. Mas ele não estava na sala, a mulher dele, Lourdes. Eu olhei para a estátua, Paula Brito. Eu olhei, não disse nada, mas ela me falou. Esta estátua, Cassiano Ricardo ama muito. Não daria nem para Shakespeare. Eu fiquei quieto. Porque eu havia recebido de Rubem Braga a mesma estátua. E eu não sou Shakespeare. Mas verifiquem a diferença. Mas não foi a suscitação de Cassiano, não. Foi da esposa dele, chamada Lourdes. Mas é isso mesmo, ela tinha lá suas razões. E o desprendimento do Rubem Braga, né? Pois é. Você estava na casa dele e olhou, gostou da estátua? Gostei. Então é tua, né? É uma coisa incrível. E, olha, eu, na época, eu sobracei a estátua, levei para Porto Alegre. E nunca esqueci esse gesto. Depois eu me encontrava com ele nos encontros de escritores. Ele quieto. Ele sumia nos encontros literários. Mas eu encontrava sempre, eu tomando café da manhã. Depois, mais tarde, um dia eu estava em São Paulo, eu recebendo um prêmio do Instituto Nacional do Livro, um livro meu, chamado Ordenações, que o prêmio se chamava Jorge de Lima. E eu tinha que esperar em São Paulo até a entrega do prêmio no início da semana. Eu estava num sábado em São Paulo. Era uma solidão incrível. Aí o Rubem Braga disse para mim: Nejar, eu vou para o Rio, fica meu hóspede. E eu aceitei, fiquei por uma noite hóspede na casa dele. Ele me disse: neste lugar ficou Pablo Neruda e João Cabral, que foram meus hóspedes. Eu me lembro.
Ele chegou para mim, me levou até a geladeira e disse: Nejar, te serve à vontade dessa geladeira. Dias mais tarde, tempo mais tarde, ele me convidou para uma feijoada maravilhosa. Aí eu fui junto, na época. Eu fui junto, na época, com a pessoa que é a Elsa. E lá era um lugar alto, a casa dele, na Barão da Torre. Nunca esqueço a generosidade de Rubem. Nejar, Mas ele era homem de poucas palavras. Era uma figura maravilhosa. Eu visitei a sua terra lá no Espírito Santo, Cachoeiro, que é a terra também do grande cantor Roberto Carlos. Recebi lá uma condecoração do irmão dele. Aliás, eu lembro o Espírito Santo com muito carinho. Eu vivi muito tempo no Espírito Santo. Elza do Espírito Santo. Morei muitos anos em Guarapari, diante do mar. Eu tinha uma casa lá. qual é o nome da casa? Que eu chamava de Paiol da Aurora, diante do mar. Eu tenho saudade de Guarapari, daquele povo maravilhoso. E o pôr do sol lá é mais bonito que o do Guaíba? Olha, o pôr do sol não precisa de comparações. Cada um é diferente e peculiar. Eu gosto digamos, do pôr do sol do Guaíba. Mas eu tinha também intimidade com o pôr do sol de Guarapari, que era sobre o mar. E tenho saudade. Eu tinha uma casa onde havia 2 árvores, Adão e Eva, que eu chamava assim, e os cães Roquevelho, 2 cães, um deles chamado Argos, que ficava todo o tempo sentado perto da minha rede. Parece que esse tempo não passou. Você é muito nostálgico, Nejar? Você tem nostalgia? Não sou. Eu tenho saudade do futuro. Lógico, eu lembro as coisas que passaram. Como diz Camões, não é? A lembrança das coisas que ficaram. Mas eu tenho saudade do futuro. Talvez por isso que eu escrevo, não é? O futuro é que me dá saudade. O meu amigo Mário Quintana dizia que nós criamos os nossos contemporâneos. Eu não sei. Eu posso já ter encontrado meus contemporâneos, ou talvez ainda meus contemporâneos venham, mas há uma nova geração que tem me reconhecido, que me reconhece mais do que a minha própria, porque eu fiquei sobrevivente. E o futuro quer para continuar nos ensinando e nos brindando com tanto carisma, com tanto aprendizado. Muito obrigado, Nejar. Estamos caminhando para o fim da live. Já passamos de 1h quase 1h30 de live. Quero agradecer imensamente e gostaria que você fizesse as suas considerações finais,
né? Eu quero agradecer muito, João. Tu sabes que eu vivo fugindo de live. Não que eu não tenha comunicação, ao contrário. A palavra me comunica. Mas eu não gosto desse lado da técnica. E a técnica, muitas vezes, essas exigências de entrar em live, em Zoom e tal, isso me deixa meio perplexo. Mas eu me adapto. Tudo tem uma datação. Até a dor nos acostuma. Mas, de qualquer maneira, eu fujo muito de live. Eu só faço live. Em casos excepcionais, a academia me pede, ou em algum outro caso, porque o meu leitor é aquele que lê o que eu escrevo. Se ele não se comunica comigo no meu livro, não vai se comunicar no live. Mas, de qualquer maneira, eu estou fazendo isso muito em homenagem ao meu amigo, promotor como eu, e poeta, ao Mato Grosso do Sul, que eu aprendi a amar, que é a minha segunda terra, depois do Pampa e do Espírito Santo. Então, veja aí, já tem 3 terras. Quantas terras, eu não sei. O coração só tem fundura. E eu agradeço a todos os que me assistem, que tiveram a paciência comigo. Eu abraço neste gesto a todos. O que fica mesmo é a palavra. E a sua palavra nos toca profundamente e nos eleva. Saímos todos maiores após as suas preleções e percussientes observações, sempre lúcidas, sempre repletas de amor, sempre imbuídas de uma filosofia bastante fina e requintada. Você, certa feita, pontuou que o poeta é exatamente aquele que dá rosto e voz aos que não os têm. Hoje saímos todos nós empoderados, com uma voz eloquente de esperança no futuro, mais alvissareiro, mais justo, mais digno e repleto de poesia, de literatura, de cultura, de fraternidade e de amizade. Obrigado, meu fraterno amigo, meu admirado amigo e colosso da nossa literatura, dos maiores nomes do nosso vernáculo, Carlos Nejar. Gratidão pela sua disponibilidade. Sei que você estava extenuado, que tem uma certa refração ou aversão a lives e fez isso por amor, por generosidade. Minha gratidão a você. Peço que os nossos espectadores acompanhem o Nejar, adquiram seus livros, leiam-no, porque essa sapiência toda só acrescenta e nos melhora como seres humanos. Numa época de materialismo, ter um homem que nos ensina fé, amor, esperança, numa linguagem extremamente hábil e envolvente, é uma dádiva e que mostra a existência de um Criador que atua por intermédio do Nejar. Obrigado, meu querido amigo, obrigado ao Tássio Denker uma vez mais, por nos ceder o seu canal no YouTube,
Um abraço a Delasnieve, um abraço a todos os espectadores, amigas, amigos, pessoas do grupo Democracia e Razão, pessoas de todo o Brasil que nos acompanharam, e aqueles que ainda vão assistir, porque essa live vai correr pelo WhatsApp, por outras redes sociais e chegará a muitos lares deste país. Gratidão, meu amigo Nejar, uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Um fraterno abraço. Amém. Muito obrigado, como dizem os portugueses.